Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 28 de novembro de 2022, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pelo primeiro secretário Márcio Pinto da Silva. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor Deus me protegeu. Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Coloque em discussão a ata número 023/2022 da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022. Coloque em votação a ata número 023/2022 da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022. Quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Projeto de lei número 062/2022, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei número 063/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um auxiliar de ensino por necessidades temporárias de excepcional interesse público. Projeto de lei número 064/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 3 auxiliares de limpeza externa por necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 065/2022, que autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores, um professor de língua portuguesa, um professor de história, um professor de língua inglesa, 4 de anos iniciais por necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 066/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação por período determinado de um médico veterinário para atender à necessidade de excepcional interesse público. E projeto de lei 067, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação de um médico clínico geral 40 horas por período determinado para atender necessidade de excepcional interesse público. A pasta está à disposição. Leitura do expediente recebido de diversos. Da mesma maneira, a pasta está à disposição dos nobres vereadores. Leitura do expediente expedido dos vereadores. A pasta está à disposição dos vereadores. Espaço reservado aos expedientes apresentado pelos vereadores. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 01/2022, de autoria dos vereadores Ademar Jacoban, PDT, Gilberto José Moscó, PDT, Jonas Sanderson Balbinotti, PDT, e Ivanir Urbano Born, PDT, que altera o parágrafo 6 do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal de Vitor Greff e da outras providências. Requerimento número 044. Número 44/22, então, requerimento. Requer o encaminhamento do ofício Associações das Câmaras de Vereadores do Alto Jacuí, Ascamaja, solicitando que essa providencie o agendamento de uma reunião junto ao Conselheite RS, ao Sindicato
da indústria de laticínios e produtos derivados do estado do Rio Grande do Sul, Sindilat, com a participação de representantes das câmaras de vereadores associadas, a fim de pleitear soluções para os problemas que atingem os produtores de leite e as indústrias do setor lácteo em nosso estado, no que tange às ações de governo que permitem as importações de leite de países vizinhos, bem como providências com relação ao preço do leite pago aos produtores. O vereador Adriano Rodrigo Matti, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e aprovado que o presente requerimento seja encaminhado às associações das câmaras de vereadores do Alto Jacuí, as Camargas, solicitando as providências constantes na emenda justificativa. Todos sabemos que diversos são os fatores responsáveis pelo aumento do custo da produção do leite. Podemos citar como exemplo o aumento da energia elétrica, dos fertilizantes, combustíveis, gás, embalagens, mão de obra, entre outras matérias-primas que poderiam ser mencionadas aqui. Além dos insumos atingidos pela inflação, podemos destacar o impacto que a estiagem proporcionou em nosso estado, prejudicando as pastagens que, consequentemente, implicam na alimentação das vacas, bem como dos grãos de milho e soja, componentes importantes na ração dos animais. Ademais, o que causa estranheza e revolta é que quando o produtor tem aumento de preço elevado nos supermercados, nem sempre a proporção que aumenta no produto final é a mesma do valor repassado ao produtor, ou seja, o valor pago ao produtor e o valor pago ao consumidor é muito distante, ressaltando que muitas vezes o valor pago ao produtor não atinge o valor estipulado pela Conselheiro RS. Além disso, vale salientar a preocupação quanto à importação de leite dos países vizinhos, em especial do Uruguai, que prejudicam cada vez mais a cadeia produtiva brasileira de lácteos, tornando-se cada vez mais necessário estabelecer medidas que restringem a entrada de produtos de outros países, visando proteger a produção da agricultura familiar e as indústrias do setor lácteo. Assim, considerando a atuação ativa dessas entidades, o presente requerimento tem o objetivo de somar forças com o apoio das Camargas na busca de soluções para os problemas que atingem os produtores de leite e a indústria do nosso estado. Maiores justificativas em plenário. Está em discussão o requerimento. Vereador Adriano. Pois bem explicado ali o requerimento, como todos acompanharam. A ideia então é somar forças e fazer uma pressão muito maior do que já nós tínhamos feito naquela reunião que foi feita aqui na Câmara e quem pôde acompanhar. Então a ideia agora é encaminhar esse pedido às Camargas, sendo assim aprovado aqui pelos colegas, e somar forças na região, né? Então, eles marcando essa reunião lá com o pessoal do Sindilat, vamos fazer uma comitiva, né, com vários representantes da nossa região que pertencem aí à associação e aí cobrar alguma posição do pessoal do Sindilat, principalmente em relação ao leite que vem dos países vizinhos, né? Aqui, quem estava naquela reunião, ficou bem claro, né, que vem leite e esses últimos meses aí veio em grande quantidade. Sendo assim, quem ficou prejudicado e sempre é prejudicado é o produtor, né? Posso citar exemplo aí
de que o que aumentou no preço do leite ao produtor, em 4 meses não chegou o valor que foi baixo agora em 3 meses, né? Tem produtores aí em Vitor Deste, na região, ganhando 2,30, 2,20 pelo preço pago para o produtor, né? Então, tá sendo inviável isso, e teria que ter uma lei, uma regra aí que a gente possa conversar nessa reunião, que fosse feito tipo um tabelamento, o quanto aumenta para o produtor, aí sim aumenta para o consumidor final, né? O que houve muito problema em relação a isso, que tinha alguns mercados aí se aproveitando da situação e vendendo leite a 8, 9 reais o litro, né? E aí que foi o problema maior, né? O produtor não conseguiu ganhar essa alta e agora prejudicado muito mais com a baixa de 3 meses consecutivos aí, de até 1,50 por litro que foi pago como baixa, né? Então eu peço aí que os vereadores aprovem e deem força maior para que nós podemos apresentar essa proposta para a associação e todos convidados já para ir fazer essa visita lá, essa reunião em Porto Alegre, e nós cobrar uma definição e cobrar que olhem mais para o produtor rural, né? Mais alguém? Colega vereador Adriano, eu concordo. Eu sempre digo que é preciso fortalecer a mobilização, porque só o discurso, ele às vezes não resolve, né? Muitas vezes não resolve, não precisa assim fazer uma mobilização forte. Eu, nessa questão aqui, considerei, eu tenho assim minhas reservas no sentido da questão do Sindilate, entende? Porque é muito difícil, né? Isso deu para ver aqui aquele dia na reunião que nós tivemos, né? O produtor de leite tem o seu interesse e as indústrias têm outro interesse, né? Dizer que agora o produtor de leite conseguiu sentar, né, com a sua representação, FETAG, FETRASUR, não sei, todos que participam, né, e conversar com as indústrias, a questão do preço do leite é meio, na prática, né, é meio difícil de ter um resultado positivo, né, porque a gente vê que o produtor de leite tem um custo de produção, mas a indústria, quando olha a sua venda, ela não olha o custo de produção do produtor que é apresentado para ele, né? Me parece que isso é uma fantasia aí que a gente está vivendo, né? E certamente a FETAG, né, as entidades do produtor, sabem disso, mas estão achando que é uma possibilidade, pelo menos, de se estar junto com as indústrias e ter um resultado positivo, que é muito difícil. Muito difícil. E lá no comércio, então, é mais difícil ainda, né, no varejo. Isso está mais distante ainda, né? Mas, né, o que tinha que, eu acho, né, que talvez uma das coisas aqui é voltar a tentar ter uma política do preço mínimo, né? Entendeu? Né? Bancado pelo governo, né? Garantido por uma política, né, de preço do leite, né? Porque senão é muito difícil, né? Vai ter 3 meses de preço bom e o resto ferro, prejuízo. Né, dá para dizer, isso que eu penso, né? Mas sem dúvida, né? Sentar, mobilizar, fazer essas reuniões de forma regional, né? Dá mais força, né? É bom. Mais alguém? Então, colocamos em votação o requerimento número 044/2022. Quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação número 032/2022. Ementa. Sugere ao Executivo Municipal que, após a implantação dos novos brinquedos na Praça Municipal Tranquedo Neves e a retirada dos existentes, que estes sejam reformados e instalados na Praça Rua Tiradentes. O vereador Ademar Jacovano, do Partido
Democrático Trabalhista, PDT, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois discutido e aprovado por, que determine o envio da indicação constante na emenda ao Executivo Municipal. Justificativa. Justifica-se a presente indicação considerando que os brinquedos existentes na Praça Municipal Tancredo Neves se encontram-se em boas condições e que esses serão de grande valia para a Praça da Rua Tiradentes, pois existem demanda nesse sentido. Maiores justificativas em plenário. Vereador Demar Jabavan. Coloco em discussão então a indicação do 032. Com a palavra, vereador Então, só para complementar, então, acho que ficou bem claro, existe um projeto para trocar aqueles brinquedos da praça lá embaixo. Eu acho que os que estão lá, eles não estão comprometidos, embora sejam, hoje em dia, o que vem é tudo plástico, né? Pensando por isso, mas se faça uma avaliação, se é viável fazer uma reforma naquele lado, e daí colocar lá na praça para o Tiradentes, próximo do núcleo habitacional, que é ali na Tiradentes. Tem aquela pracinha lá, na verdade, tem muita criança em volta lá que pode ser beneficiada com isso. Então seria o seguinte, quando trocar a praça, colocar novos, pegar aqueles que estão lá, fazer uma revisão, uma reforma, uma pintura, e instalar na praça ali perto do núcleo habitacional do Tiradentes. Mais alguém? Vereador Jones. Oliveira Japão, então, a Rua Tiradentes é ali na rua da casa da Iara, é isso? É. Isso, esse pedido já foi feito várias vezes, nós até conseguimos uma emenda, não sei como é que foi, depois o Ivanir pode explicar melhor, porque ele está mais a par da situação. Ali seria muito interessante mesmo, porque ele já tem vários pedidos sobre essa pracinha, sobre a academia, ar livre. Seria isso, só tudo mesmo. Vereador Rodrigo, com a palavra. Concordo, vereador Jacó, acho que é ótima ideia, né? O aproveitamento desses equipamentos, né? Uma reforma, provavelmente que vão precisar, alguns, talvez até algumas peças que têm que ser descartadas, né? Porque cada ferrugem, cada coisa com o tempo, né? E lá sim é um lugar importante, né? Toda aquela parte abaixo da cidade ali, né? Não tem nada perto. Por isso também já foram feitos pedidos aqui, o próprio vereador Demar já pediu também, outros vereadores pediram uma academia ao ar livre lá, né? Essa questão da emenda aí a gente pode comentar depois, né? Mas é ótima iniciativa. Acho que o prefeito, a não ser que tenha um outro local melhor que esse para alocar, já tenha designado essa pracinha, né? Mas pode ser muito bem aproveitado lá, sim, vereador. Sim, só considerando, acho que não pode simplesmente ser considerado lixo. Vamos pegar isso aqui e jogar no lixo. Sabe que acho que não pode descartar, assim, simplesmente descartar. Mas quando vem a bebedeira também, fazer um bom aproveitamento, instalando lá naquela praça. Mais alguém? Então, colocamos em votação a indicação número 032. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Para a organização do espaço das explicações pessoais, pergunto se algum vereador possui interesse em se inscrever para fazer o uso da palavra. Vereador presidente, me permita uma questão de ordem apenas. Só para. Nós apresentamos essa emenda de orgânica, né? E me parece que ela passou para a comissão da CCJ, né? Ela não vai ser discutida e votada hoje, então, aqui na primeira votação, não. É isso? Não vai ser. Porque lembrando só que as emendas à lei orgânica precisam ter 2 votações, né? Sempre, né? Então, por causa do prazo que eu pergunto, né, até o final do ano, né, até o recesso. Sim. Tá. Eu acho que, respondendo à pergunta do vereador, acho que não tem tempo hábil mesmo, né? São 2 próximas sessões para aprovar, né? Então, hoje é a leitura, então, somente. Eu quero escrever Sim, nas indicações pessoais. Sim, já passamos, então, para...
Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Começamos então, o vereador Gilberto. Muito bem, presidente. Temos pedido da estrada que liga, passando pela Escola Marcílio Dias, até a propriedade de Renato Finger. Essa estrada está ficando cada vez mais estreita e o pessoal tem dificuldade de passar com as máquinas lá, com as colhedeiras, né? Então, precisava um patrulhamento, abrir essa jeito dessa estrada. Já foi pedido já por colegas meus de lá e ainda não foi feita essa estrada. Então, essa estrada teria que ser meio urgente ali naquela região, ali, passando pela Escola Marcílio Dias. E também um patrulhamento no Poste Miller também. Eu fui até na região de Poste Miller e estive olhando, as estradas estão precisando do patrulhamento ali, então naquela região ali, a estrada Poste Miller. E isso aí. Vereador Jonas. Isso, então tá. Pois bem, então tem o pedido executivo, então, bem como foi feito as pontes, então colocar guarda-reis, guarda de corpo nas pontes que foram feitas, então ali no senhor Otamar Sainz, Gilmar Apio, ali em proximidades, né, e ali da CTG Galdino Marques ali também, pois ali eu mesmo apresento risco aos pedestres e aos motoristas. E também queria mandar um ofício para o nosso executivo, solicitando alguma manifestação deles sobre as calçadas ali da nossa praça, né? Que agora estamos chegando, vai ter a abertura do Natal, né? E até agora nada, né? Então, assim, não sei se já foi feito outro pedido também do doutor Ivaneiro, do nosso colega vereador, mas se eles dessem uma resposta, né? Porque está chegando o dia e quando vê, eles vão ter a linguiça também, de repente não vai estar pronto, né? Ou se eles pegam recurso próprio, ou de outra maneira, seria isso. Vereador Ivaneiro. Primeiro, com relação à praça, é divulgado que lá na praça tem alguns caminhos lá, algumas calçadas lá, né, algumas vias que são para bicicletas, né, que são 3 ou 4 lá, que vai ser os espaços abertos para as bicicletas. Eu acho que seria importante sinalizar lá, fazer uma sinalização lá, de que aquilo ainda não pode ser utilizado, né, ou demarcar o que é para bicicleta e o que é para pedestre, né, senão vai acabar havendo algum atropelamento lá se as bicicletas começarem a entrar. Também peço que o Executivo aproveite agora, talvez no final de ano, né, e faça uma revisão, né, deve existir uma organização lá no Executivo dos pedidos todos que são feitos aqui pelo Legislativo, né, os requerimentos, as indicações, os pedidos verbais, para dar uma olhada, porque tem muito pedido aqui que os vereadores nós fizemos, todos, e que muitos não foram executados. A maioria, até, no meu caso, a grande maioria dos pedidos que eu fiz não foram executados. E tem alguns que são importantes, né, que eu acho que trazem benefícios, são importantes para a comunidade. Talvez o Executivo devesse dar uma revisada aí, para não esquecer já o que foi pedido e executar aqueles que não foram. Também, eu estive dando uma olhada lá atrás da Unidade Básica de Saúde Ivo Otto Schneider, né? Aquilo lá está uma situação muito precária. Tirando a parte interna, que está dentro do cercado do viveiro, por fora está terrível, né? Capoeira, né? Foram feitos aqueles depósitos das calçadas ali, das pedras que foram tiradas da praça, das calçadas, foi jogado lá, foi depositado, né? E isso está causando lá um problema, né? Porque aqueles montes de pedra lá favorece a proliferação, né, de insetos, roedores lá e até mesmo animais peçonhentos, né? E nós estamos dentro da cidade, ali tem as estruturas de saúde ali pertinho, né, do lado. Então que se pudesse dar pelo menos uma limpada, talvez remover, né, as calçadas lá que foram colocadas lá, as pedras que foram colocadas lá. E aproveitando, fiz o pedido lá para fechar uma parte do cercado do viveiro, né, e até hoje não foi feito. Também, graças a Deus, não aconteceu de ter entrado lá algum
bovino ou algum animal estragar todo aquele viveiro que hoje está produzindo. Tem bastante coisa lá, boa, tem as ervas também, né, os chás. Então seria importante colocar, meia dúzia de metros de tela lá, está resolvida a situação. Também gostaria que a mesa reencaminhasse. Eu não tenho notícia de ter recebido notícias da resposta lá da empresa que estava construindo ali a ampliação dali da EMEI Cantinho do Amor, né? A casa encaminhou para um pedido de justificativa, né, de por que foi parada essa obra, o que de fato aconteceu, e eu não tenho notícia que a empresa essa tenha respondido aqui. Então talvez devesse a mesa providenciar um novo ofício e insistir com a resposta. Por último, também gostaria que a mesa pedisse carecidamente para o Executivo, né, que nos mandasse antes os projetos dele. Né, a cada sessão parece que nós temos aqui esse problema, né, hoje de novo, né, isso tem acontecido durante os 2 anos já, né, os projetos de lei vêm em cima da hora com um pedido de urgência e nós não estamos sequer respeitando o nosso regimento interno, porque nós teríamos prazo, né, mas por consideração que alguns realmente são urgentes, né, que nós não podemos esperar, tipo médicos e outros aí, mas tem muitos aí que a gente poderia fazer cumprir com o regimento. E aí também não é bom. Não é bom para a administração, não é bom para a comunidade. Mas do jeito que nós estamos sendo tolerantes, né, não tem servido, né, como uma motivação para o Executivo mandar com um pouco mais de antecedência os projetos de lei aqui para cá. Então que a mesa encaminhe para o prefeito pedindo encarecidamente, né, que faça isso e que nós possamos também fazer uma avaliação melhor e seguir o nosso regimento interno também. Né? Muito obrigado. Vereador André. Eu quero que seja encaminhado um ofício de parabéns ao ASE, da comunidade evangélica ali, pela boa ação que tem feito há dias atrás agora. Eles entregaram um kit de higiene para cada idoso, no lar de idoso em Uruguai. Então, o presidente faz o favor de mandar um ofício parabenizando o pessoal. Também um ofício à Associação Comercial aqui do nosso município, para que nos mandem aqui para essa casa quem são os componentes da diretoria, da associação, e um pedido que estude uma forma de fazer uma campanha com o comércio local de incentivo para que as pessoas comprem mais no nosso comércio. Esse pedido pode ser feito para a associação entrar em contato com o executivo. E também eu quero que seja encaminhado um ofício ao executivo pedindo como é que está a questão das reformas das casinhas, né? A pessoa que eu lembro aqui é o João Batista da Conceição, mas podem me encaminhar o relatório sobre todas elas que já foram feito o pedido. Isso, obrigado. Vereador Nil. Não tem nada. Vereador Odemar. Eu quero que seja enviado um ofício executivo para ele nos dê me responda aqui sobre a questão da Academia ao Ar Livre. Nós fomos lá na audiência com o prefeito e ele se mostrou bem receptivo, né, a situação de instalar essa Academia ao Ar Livre também lá naquela pracinha da Rotina Tiradentes. Ele já passou por aqui, justificou, né, acho que nossos colegas estão lembrados disso. Então, só para dar uma posição, se está em estudo, se deu algum avanço, não vai ser feito, sei lá, porque a comunidade lá, seguida dele fala das pessoas da comunidade, eles reivindicam essas coisas. E o nosso papel vem aqui, deve reivindicar também. Então, seria isso. Envio um ofício solicitando como é que está o andamento da implantação daquela academia. Vereador Luiz. Vereador Márcio. Não tem, presidente. Seguimos então esse passo do pequeno expediente, ninguém inscrito. Seguimos direto então para a ordem do dia. Aberta a ordem do dia, solicito que o secretário faça a leitura dos projetos de lei remetidos para votação. Projeto de lei número 05
5/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Lei, diretrizes orçamentárias e da outras providências, conforme a redação enviada através do ofício número 336/2022. Coloco em discussão o projeto de lei número 055/2022, conforme a redação enviada através do ofício número 336/2022. Ninguém. Coloco em votação o projeto de lei número 055/2022, conforme a redação enviada através do ofício número 336/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 059/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Vitor Grefe a outorgar escritura pública de doação. Coloco em discussão o projeto de lei número 059/2022. Vereador Ivanir, com a palavra. Presidente, me parece que esse é daqueles projetos aí, foram tantos que passaram por essa casa, né, da trata da outorga, né, da escritura para os empresários, e pelo que me consta foram atendidos todos os pedidos, os requisitos aí necessários, né, então, sem dúvida, voto pela aprovação. Vereador. Só uma pergunta, na papel ali do Marcos Finger, isso? Eu não estava na. Sim. É isso. Tá. Mais alguém? Discussão? Coloco então em votação o projeto de lei número 059/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 05/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 1755/2017, do Código Tributário Municipal, anexo 5º, tabela de valores, alíquota e forma, taxa de localização de estabelecimentos e funcionamento de atividades, conforme a redação enviada através do ofício 335/2022. Está em discussão o projeto de lei complementar? Ninguém. Coloco em votação então o projeto de lei complementar número 005/2022, conforme a redação enviada através do ofício número 335/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 061/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera os dispositivos da lei número 1392, de 14 de março de 2012, e atinge cargos dos quadros de cargos em comissão e das funções de confiança do Poder Executivo. Altera o padrão remunerário dos cargos de assessor do prefeito e dá outras providências, conforme a redação enviada através do ofício 333/2022. Coloco em discussão o projeto. Vereador Ivanir, com a palavra. Eu quero aqui dizer a todos que concordo com o projeto de lei, porque de certa forma ele corrige faz um ajuste em alguns cargos ali, né, que remunerava melhor, tipo um assessor do prefeito do que um secretário. Hoje, então, ajusta para o mesmo valor, né. Também o chefe de obras, né, equivale também que para a procuradora municipal, né,
com outra função, como chefe de obras, por exemplo, o caso, né? Eu não concordo nas justificativas enviadas pelo Executivo de que esse projeto de lei vai trazer uma economia de não sei lá quantos mil reais, 200 mil reais, porque com exceção do cargo, de um cargo de assessor de prefeito, que foi extinto, permanecendo esse sim, né, se ocupado estivesse, né, esse cargo de assessor de prefeito, então seria extinto, exonerado esse assessor de prefeito e extinto o cargo, né, seria uma economia. Né. A redução do salário, do vencimento da assessora de prefeito, em cerca de R$1.000, também é uma economia, mas não fala na justificativa que a remuneração da procuradora jurídica aumentou, né? Então, mais ou menos o que diminuiu na assessora de prefeito, o que se gasta menos, vai se gastar um pouco mais com a assessora jurídica, o que eu acho que não é o caso, acho que a remuneração está adequada. Agora, dizer que reduziu a despesa com a extinção dos 2 cargos de assessor do vice-prefeito é um engodo, né? Porque essa despesa não existia, né? Não está havendo redução da despesa, está havendo uma redução de uma possível despesa e, pois, impede a nomeação de assessores de vice-prefeito, que infelizmente nós não temos vice-prefeito, então não tem como nomear o vice-prefeito, né? Assessor de vice-prefeito, mas não tem economia nenhuma, né? Porque essa despesa não existe hoje, ela não é feita, então não vamos por esse lado, né? Mas no mais acho que está tranquilo, acho que está correto. Mais alguém na discussão? Coloque em votação, então, projeto de lei número 061/2022, conforme a redação enviada através do ofício número 333/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 063/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um auxiliar de ensino por necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco em discussão, então, o projeto 063, né? Ninguém? Então seguimos. Coloco em votação então o projeto de lei número 063/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 064/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 3 auxiliares de limpeza externa por necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto de lei número 064, então, de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 065, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores, um de língua portuguesa, um de história, um de língua inglesa e 4 de anos iniciais, por necessidade temporária de excepcional interesse público. Está em discussão? Coloco então em votação o projeto de lei número 065/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 066/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação por período determinado de um médico veterinário para atender às necessidades de excepcional interesse público. Coloco em votação. Discussão, então. Presidente, eu quero me abster de votar esse projeto de lei. Vou explicar por quê. Porque esse cargo, na verdade,
essa função exercida por mim, né, como servidor público, médico veterinário, então vou tirar minhas férias, é uma atividade que não pode parar, em princípio, então precisa dessa contratação, sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu me abstenho de votar para não dar um conflito aqui, pode alguém achar que é conflito de interesse, apesar de que eu creio que não fosse, né? Não tem nenhuma vantagem nisso, né? É uma necessidade legal. Mas eu me abstenho. Mais alguém? Então, colocando em votação, então, no projeto de lei, então, 066/2028, quem estiver a favor, permite constar, caso contrário, se manifesta. Então, aprovado pela maioria, então, com abstenção do vereador Ivanildo. Projeto de lei número 067/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação de um médico clínico geral 40 horas por período determinado para atender às necessidades de excepcional interesse público. Está em discussão, então, o projeto? Ninguém? Então, colocamos em votação, então, o projeto número 067/2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Seguindo então, não havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, passamos para o espaço destinado às explicações pessoais. Os vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais têm 5 minutos. Vereador Ivanildo, com a palavra. Bom, primeiramente eu quero falar aqui sobre essa questão do... Nós votamos hoje aqui, aprovamos um aumento nas taxas, né, para ambulantes, especialmente ambulantes, e o pessoal que faz excepcionalmente vendas aqui no município, né? E aumentou bastante a taxa, dobrou, né? Claro, o objetivo é uma lei protetiva, né? Para proteger o nosso comércio aqui com a entrada de pessoas que vêm de fora, que fazem concorrência, muitas vezes desleal. Agora, eu quero deixar aqui um registro de que não adianta nós ter lei que aumente as taxas se nós não temos fiscalização. Né? O importante é que realmente, né, melhore, aumente, seja mais eficaz a fiscalização, né, desta área para que sejam cobrados esses ambulantes. Né? Pagaram ou não pagaram? Não pagaram, vão ter que pagar, ou vão ter que ser retirados do município, ou até mesmo talvez tenha, acho que até tem multa para isso, né, e fazer a emissão da auto-infração aí. Né? Então tem que ser feita essa fiscalização mais ativa. Com relação também professor Jacó, vou falar também para o Jonas, né? Nós conversamos com o prefeito, sugerimos algumas propostas para a aplicação dos recursos dos R$100 mil que vieram do deputado federal do PDT, Afonso Mota, né? E sabemos, né, que parte desse recurso não poderia ser aplicado da forma que nós indicamos, porque era despesa com capital, né? Não era para custeio. No caso, a academia de ginástica, sim, essa era custeio, essa poderia se usar esse recurso, uma parte dele, para fazer a academia de ginástica. Mas o prefeito também concordou que talvez pudesse usar recurso próprio, né, para executar a nossa proposta e usar esse recurso do Afonso Mota, então, para outras coisas, como eu vi que foi feito, né? Parece que R$56 mil foi utilizado para a compra da plantadeira, né? Plantadeira semeadeira, aí para a Secretaria da Agricultura. Pelo menos nós não fomos assim informados, comunicados, né, como partido, a gente viu nas redes sociais aí no município, não fomos convidados para foto também, isso aí não existe proposição, né? Mas enfim, né? Mas eu acho que a gente vai ter que dar uma conversada novamente com o prefeito sobre isso, ver o que ele acha, ainda de nós poder viabilizar, que eram ajudas para a SERG, né? Ajuda para os universitários, para a PAI, né? E também essa academia de ginástica, então, aí. Também quero dizer assim, que eu
até hoje perguntei se já tinha data marcada, não tinha nada publicado, pelo menos, do concurso público, né? Acho que deve estar em vias aí de sair o edital, e é urgente, né, que se realize o concurso público, visto a grande quantidade aí de contratos temporários que nós estamos autorizando, né? Muita gente aí. Eu acho que se nós fizermos um concurso, pelo menos para alguns cargos, nós vamos ter concursados efetivados, né? Efetivados não, mas possamos chamar a banca então do concurso, né? E também vai ter uma banca de reserva aqui para nós não precisar fazer sempre o processo seletivo, se for o caso, né? Então é importante, acho que o executivo agilizar isso. Outra questão é a questão lá na Secretaria da Saúde, né? Eu tenho visto muitos dias em que não tem atendimento. Eu não sei por que isso, né? Às vezes não tem atendimento em determinados horários, tardes, manhãs, porque tem treinamento, tem reuniões, capacitação, de organização de farmácia, de estoque, tudo bem, né? Mas também tem muito caso de não vai ter atendimento porque o médico não está, o médico não está, a médica não está, tem bastante casos assim, né? Então também gostaria que a Secretaria da Saúde desse uma olhada com atenção nisso, para ver se todos esses casos, essas faltas, são realmente justificadas, né? Porque quem perde com isso é a nossa comunidade, né? Porque já temos poucos médicos, e aí quando falta muitos horários, pior fica, né? E o pessoal vai acumulando, não vai aqui mais, e acaba indo para o Metoque, e lá é demorado, é difícil também isso aí. Então, peço essa atenção. Muito obrigado. Então, eu passo os trabalhos para o vice-presidente Adriano, para que eu possa usar o meu espaço. Então. O senhor tem 5 minutos. Pessoal, então, eu gostaria de aproveitar o espaço para fazer um convite para que no dia 16, 17 e 18 de dezembro, então, os vereadores e a comunidade de Vitor Velho participem então da primeira feira do presente. Então, é um evento que o executivo está organizando, né? Por iniciativa então do próprio executivo, né? Nos dias em que eu estive de prefeito, a gente fez uma reunião com os lojistas do município, né? De roupas e calçados, e conseguimos então, né? Propor e organizar este evento então nos dias 16, 17 e 18, né? Então vai ser um evento no pavilhão evangélico, né? Então estão convidados todos os lojistas, a comunidade em geral, e dizer também que as inscrições estão abertas, que os lojistas se inscrevam o quanto antes, né? Tem algumas exigências ali, mas são exigências normais aí sobre para o pessoal fazer realmente a inscrição correta. Então, eu deixo frisar novamente então, um convite para que todos os lojistas, né, que consigam fazer a sua inscrição para que participe desta feira no dia 16, 17 e 18, para que a gente consiga também melhorar um pouco a questão do comércio local. Seria isso aí, então. Retorne então os trabalhos ao presidente Luciano. Nada mais então a ser tratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 12 de dezembro, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.